Olá, amigos do Grupo Espírita União Fraterna. Eu fazendo esse vídeo referente a uma palestra que já foi dada no centro por mim mesmo uma terça-feira antes de acontecer tudo isso que aconteceu. Agora até mais tranquilo que eu estou fazendo de casa, né? Tentar fazer de uma forma mais reduzida. A palestra é a reencarnação. Existe uma dúvida, né? Uma confusão às vezes muito grande. Algumas pessoas confundem reencarnação com ressurreição. E uma pequena historinha, né? Como eu já disse anteriormente, eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça, né? Poxa, como é que pode a gente nascer, viver, morrer e só ter três opções, né? Ou seja, vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o purgatório. E as pessoas que... O que faz as pessoas nascerem umas com tanta inteligência, outras com problemas de inteligência, né? Alguns problemas até de cabeça, de mente. Ou algumas pessoas nascerem com o corpo perfeito e outras pessoas com severos problemas de locomoção. E graças a Deus a doutrina espírita veio para me clarear essas coisas. Então, como eu estava falando, ressurreição versus reencarnação. Vocês estão vendo na tela, ressurreição é um substantivo feminino com origem no termo em latim, resurrectio, onis ressurreição, de resurrection, supino de resurgere, que significa relevantar-se. Na Bíblia, a palavra é traduzida como ressurreição, que vem do termo do grego anastasis, que significa se levantar ou ficar de pé novamente. Ressurreição implica em que uma pessoa regresse à vida como a mesma pessoa ou o mesmo corpo, como Jesus. Reencarnação é o ato de reencarnar, nova encarnação, crença em que após a morte a alma da pessoa morta volta à vida em um novo corpo. A ressurreição é um dogma da Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem uma série de dogmas, um deles é a ressurreição, e também entre os evangélicos, né? O protestantismo. E a reencarnação, além da doutrina espírita, que acredita nela, já na época do budismo, né? O budismo acredita nela, o hinduísmo na Índia, o judaísmo já falava em reencarnação, a Umbanda e o Candomblé, que são religiões afro-brasileiras, também falam em reencarnação, mas por incrível que pareça, na Bíblia também se fala sobre reencarnação no nosso Novo Testamento. Nesse texto aqui, ó, São João capítulo 3, versículo de 1 a 7. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura poderá tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes com o que eu tenho dito, necessário vos é nascer de novo? Mas o interessante é que ele fala aqui, o que nasceu de carne é carne, o corpo, mas o que nasceu de Espírito é Espírito, ou seja, imutável. No Livro dos Espíritos, a questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E essa reencarnação, como diz a pergunta, né, é para a gente se depurar.
para a gente melhorar nessa condição de espírito. No livro dos Espíritos também, 171, a pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna a todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Isso é uma prova inconteste, né, da reencarnação, que se Deus para todos é um ser bom, justo e que ama todos os filhos, por que ele não permitiria que todos os filhos que errem tivessem uma oportunidade de acertar? Que justiça seria essa? Que Deus justo seria esse? O que é reencarnação e para que serve? Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado como prova do amor de Deus para seus filhos. Só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes no mundo. Como explicar o fato de crianças que morrem em tenra idade, enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos? Como explicar os que nascem com saúde perfeita, enquanto outros nascem com deficiências físicas grosseiras? Somente a reencarnação nos dá a chave desse mistério. Como as múltiplas experiências da carne, temos a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda nos faltam nos campos do intelecto e da moral, além de reatar as amizades com nossos inimigos e reparar erros do passado. Eu acho que um dos itens mais importantes, né, assim, o reatar as amizades com nossos inimigos e reparar erros do passado. Eu acho que é um dos itens mais importantes da nossa evolução, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E se não fizermos isso, graças a Deus temos a chance de reatar essas amizades, de refazer esses erros. 3 tipos de reencarnação: compulsória, proposta e livre. Compulsória é aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância dele, até mesmo sem seu conhecimento, e por sua índole própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação e cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. É uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. A proposta é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo ao que dispõe o espírito. Mentores espirituais estudam sem imposição seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência física, tendo em vista a liquidação ou diminuição de dívidas e possibilidades de progresso moral e espiritual. O problema é que às vezes nem sempre a gente segue o que a gente mesmo escolheu, né? A reencarnação livre é aquela que é proposta aos missionários, espíritos redimidos perante a lei divina e os próximos da redenção no plano terreno. São os que possuem ampla liberdade de escolha, chegam ao plano material para o desempenho de tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento humano, tanto nas ciências como na filosofia ou religião. Este último torna-se como um Sócrates, um Buda, um Krishna e notadamente Jesus de Nazaré. E aí vem a pergunta: os espíritos têm sexo? Pergunta 200 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Tem sexo os espíritos? Não como os entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. 201. Em nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E na 202. Quanto errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa, o que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos se encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Olha que coisa interessante. Visto que lhes cumpre progredir em tudo cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais e, com isso,
ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Está aí mais uma prova da sabedoria divina. E mais uma coisa, antes de falar sobre provas da reencarnação. Muita gente às vezes fala assim, poxa, e o homossexualismo, né? Seria um espírito masculino dentro de um corpo feminino, ou um espírito feminino dentro de um corpo masculino. E o homossexualismo não tem nenhum tipo de problema na evolução do espírito. O problema não é o homossexualismo, e sim a promiscuidade que a pessoa pode levar, independente de ser homossexual ou não. Bom, provas da reencarnação. Nas origens das faculdades extraordinárias dos indivíduos, nos fenômenos das experiências de quase morte, nos fenômenos da transcomunicação instrumental, nas comunicações mediúnicas, né? E nas lembranças das existências pretéritas, até aqueles pequenos déjà-vus que às vezes a gente tem, né? No livro Depois da Morte, de Leon Denis, em realidade, a morte é apenas a libertação dos laços carnais, a entrada numa vida mais livre, mais intensa. A encarnação, ao contrário, é a perda dessa vida de liberdade, um amesquinhamento de si mesmo, a passagem dos claros espaços à prisão obscura, a descida num abismo de lama e de miséria, onde o ser será submetido a inumeráveis necessidades tirânicas. É por isso que o desgosto, o pavor, o abatimento profundo do espírito no limiar deste mundo tenebroso são fáceis de conceber. É mais penoso, mais doloroso renascer do que morrer. No filme de André Luiz, Nosso Lar, tem uma cena que a mãe de Lísias vai reencarnar. E você vê a tristeza que abate Lísias, sabendo que a mãe dele vai passar por todas essas vicissitudes que tem que passar o espírito quando está encarnado. Para terminar, uma frase do nosso querido Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Irmãos, que possamos progredir cada dia mais nessa nossa estada na Terra enquanto encarnados, e que não esqueçamos do mandamento maior que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado e até a próxima.